Olá, está no ar o Jornal da Câmara. As eleições para diretores das escolas municipais terão novas regras. A mudança é prevista em projeto de lei do Executivo aprovado nesta semana na Câmara de Vereadores. Conforme o governo, a medida pretende ampliar a participação da família no ambiente escolar. O projeto revoga a legislação municipal de 1993 e traz novidades ao processo de gestão e eleição das direções nas escolas da rede municipal. Conforme o Executivo, a proposta valoriza a figura do diretor, que passa a atuar por 3 anos em vez de 2. Outro ponto destacado pelo governo é a participação dos pais no processo. Nós temos agora a chance de começar um processo que não é curto, é um processo no médio e no longo prazo de recuperação dos nossos índices de aprendizagem com a participação intensa, como esperamos, dos pais. As eleições passam a ser com uma maior participação dos pais na decisão do resultado, são 50%. Presidente da Comissão de Educação e Cultura do Legislativo, o vereador professor Alex Fraga lembrou que o assunto foi tema de reunião da SESI e de audiência pública na Câmara. O parlamentar votou a favor da matéria, porém discordou em partes da proposta. No meu entendimento, eu fiz uma leitura de que o projeto seria aprovado e analisei os pontos positivos que o projeto poderia agregar, né, aos processos eleitorais, como a responsabilização da SMED em chamar os editais, em organizar o processo eleitoral, coisa que nós não tínhamos antes. As escolas eram autônomas, né? A SMED simplesmente estabelecia o calendário, divulgava os calendários e as escolas tinham que caminhar com as suas próprias pernas. Agora não, agora há uma corresponsabilização da SMED com relação ao chamamento do processo eleitoral. A Câmara de Porto Alegre aprovou também o projeto de lei do Executivo que autoriza a Prefeitura a indenizar os servidores municipais no caso de não pagamento do 13º salário em dezembro. Com isso, os servidores poderão optar por operação bancária para antecipar a gratificação ou aguardar o pagamento no primeiro trimestre de 2020. No caso de escolher a operação bancária para o recebimento do 13º, o projeto estabelece que o servidor terá a indenização acrescida de juros e eventuais despesas referentes à operação de crédito, até a taxa de 2,19%. Para os servidores que optarem por receber a gratificação em parcela única até o dia 31 de março de 2020, o valor terá a correção pelo IPCA de 1% ao mês. Conforme a Prefeitura, na próxima terça-feira, o Banrisul vai disponibilizar linha de crédito para os servidores que desejarem contratar um empréstimo para antecipar o 13º. Segundo o governo, a medida é necessária devido a dificuldades financeiras. Além desta proposta, os vereadores também aprovaram um projeto de lei que institui alíquota especial de 0,2% do IPTU para terrenos que sejam objeto de estudo de viabilidade urbanística. Todos aqueles terrenos vazios que pagam uma alíquota cheia do IPTU, quando o proprietário desse terreno ele fizer um projeto, que ele pedir o EVU, ele tem um prazo de 2 anos para construir, prorrogável por mais 2 anos, então um prazo de 4 anos para construir. Durante esse período ele tem uma redução no pagamento do imposto do IPTU, então ele vai pagar uma alíquota de 0,2, que é menor do que a alíquota cheia. Então essa é uma forma de incentivar que aqueles proprietários dos terrenos vazios que eles construam, para diminuir o que a gente chama de vazio urbano. Em sessão plenária, os vereadores também mantiveram um veto parcial do Executivo ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A restrição da Prefeitura foi em relação ao artigo que estabelecia o limite de 10% para o contingenciamento da dotação orçamentária. O governo afirmou que a medida fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo menos 2% das vagas de estacionamentos públicos e privados de Porto Alegre devem ser destinados a pessoas com deficiência. A medida é prevista em projeto de lei aprovado pelos vereadores. A proposta segue o que prevê a legislação federal. O projeto de autoria do vereador Paulo Brum altera uma lei municipal de 1996. O texto não quantificava o número de vagas destinadas para as pessoas com deficiência no município. O parlamentar salientou que o objetivo da proposta é adequar o regramento à legislação federal de 2015, que reserva no mínimo 2% dos espaços de estacionamentos públicos e privados para condutores com deficiência ou que transportem PCDs. A nossa lei municipal, que foi anterior, não tinha esse percentual.
Então o que nós estamos propondo e foi aprovado agora, com a sanção do senhor prefeito, se ficar lei, nós estamos adequando a nossa lei municipal ao que prevê a própria legislação federal. E aí assim poder, enfim, aplicar as multas cabíveis e a fiscalização, que na verdade o que nós queremos é que a nossa vaga seja respeitada, né? A Câmara também aprovou 2 projetos ligados à área ambiental na capital gaúcha. Uma das propostas cria o programa de compensação vegetal e a outra prevê o incentivo à implantação de jardins verticais. Um dos projetos é do vereador Idenir Sequim. O parlamentar propõe que na compensação ambiental 30% das árvores plantadas sejam frutíferas. Isso é uma tendência. No mundo todo, as cidades começaram a plantar árvores frutíferas. Nós, em Porto Alegre, vemos alguns pés plantados em praças e nas ruas. O nosso projeto estabelece que de toda a mitigância da prefeitura, a exigência de plantio da prefeitura, 30% das árvores sejam árvores frutíferas. Por quê? Porque elas dão sombra, dão frutos. Isso é bom para a população pegar fruta no pé e é bom para a fauna silvestre, para os passarinhos. A comer pitanga, tem várias frutas que os passarinhos adoram. O outro projeto é de autoria do vereador Adelicel. A proposta prevê o incentivo à implantação de jardins verticais em paredes de edifícios externas ou internas cobertos com vegetação. É um projeto bastante importante, ele é uma complementação à discussão que nós temos aqui na casa há bastante tempo sobre o mobiliário urbano. A parede verde em qualquer edificação ou no muro, ela ajuda tremendamente na questão de criar um ambiente termicamente sustentável. Se aqui está muito frio aqui dentro, lá fora a tendência é que esquente, seja mais quente. Tendo uma parede verde, o ar-condicionado será exigido menos do ar-condicionado, a sensação térmica estará muito melhor e as pessoas se sentirão melhor, o ambiente estará melhor. O projeto determina que o Executivo promova cursos e palestras que auxiliem na implantação dos jardins. A proposta também prevê que o governo possa realizar convênios para execução do programa. Os vereadores também aprovaram a desafetação diária no Porto Seco, na zona norte da capital. Segundo a Prefeitura, a medida é necessária para a regularização do loteamento. Segundo o governo, a medida é necessária, pois parte do Porto Seco foi implementado de forma diferente do projeto aprovado e matriculado. A proposta altera a lei de 2009. Conforme a Prefeitura, na época, o chamado Parque 1946 não constou na relação de equipamentos a serem desafetados. De acordo com o Executivo, o projeto aprovado nesta quarta-feira no plenário da Câmara vai possibilitar a regularização da área. Projeto importante para a cidade, nós temos ali o nosso Porto Seco, as transportadoras que há muitos anos estão ali e essa área precisa desafetar a área para que possa regularizar os loteamentos, os logradouros públicos. Então os vereadores entenderam e votaram de forma unânime porque sabem que é para o bem da cidade de Porto Alegre. Também nesta semana, a Câmara Municipal rejeitou 2 projetos de lei. A maioria dos parlamentares foi contrária à proposta do vereador Marcelo Esgarbosa, do Partido dos Trabalhadores, que previa a criação de um programa de pacificação restaurativa. O plenário também barrou a proposta do vereador Márcio Binzeli, do PDT, que tratava sobre transações imobiliárias. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga supostas irregularidades na gestão do prefeito Nelson Marquesan Júnior, recebeu novamente o secretário de Relações Institucionais. Christian de Lemos detalhou a criação e o funcionamento do Banco de Talentos implementado pela atual gestão. Christian Lemos prestou conta aos vereadores sobre o Banco de Talentos implementado pela atual gestão. Segundo o secretário, quando o prefeito Nelson Marquesan Júnior foi eleito no final de 2016, teve início na prefeitura o processo de elaboração e execução da ferramenta, criada para avaliar as competências de pessoas indicadas a assumirem cargos no governo. O Banco de Talentos é uma atividade meio que proporciona a contratação dos melhores quadros para ocuparem os espaços, no governo e poder fazer todas as entregas que a gente vem fazendo para a sociedade. Hoje, por exemplo, todas as reformas que foram aprovadas aqui na Câmara de Vereadores são fruto do trabalho de pessoas que também foram selecionadas pelo Banco de Talentos, e isso gera para a cidade a oportunidade de um futuro melhor, a oportunidade de poder retomar os investimentos a partir do ano que vem, e além de todas as entregas já feitas na área da saúde, na área da educação.
presidente da CPI, o vereador Roberto Robaina, explicou que a intenção era esclarecer as relações da gestão Marquesan com uma organização responsável por prestar consultoria ao Banco de Talentos. Nós temos investigado o Banco de Talentos por conta das relações da gestão pública municipal com grandes empresas que foram as empresas que financiaram o Banco de Talentos. Aí são várias empresas e nós acreditamos que o poder público deve ser controlado pela população organizada e não por grandes empresas que acabem determinando as diretrizes dos governantes. O encontro desta quinta-feira foi o 11º realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Além de Christian Lemos, outros 2 secretários municipais já foram ouvidos. Segundo o relator da CPI, vereador professor Vambert, os trabalhos devem se estender até 2020. Vai para 2020, provavelmente em fevereiro ou março. A conclusão, se não for prorrogado, espero que não seja. Acho que eu e o presidente estamos trabalhando para que a CPI seja eficiente e cumpra seu papel, mas seguramente vai até o ano que vem. Na sessão de quinta-feira, o espaço da Tribuna Popular foi ocupado pelo Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Executivo Estadual. O representante do Sintergs pediu apoio dos parlamentares contra o pacote de reformas do governador Eduardo Leite. Conforme o engenheiro químico da Secretaria Estadual de Saúde, Luciano Zini, as propostas do governo estadual podem gerar impactos negativos na população do Rio Grande do Sul e afetar mais de 100 mil servidores públicos. O engenheiro destacou as consequências no setor em que atua, a saúde, e manifestou preocupação com a redução de benefícios para áreas como magistério e segurança. Luciano Zini solicitou o apoio dos parlamentares para que a proposta não seja aprovada na Assembleia Legislativa. Os principais reflexos são a emenda da Constituição, que tira principalmente as vantagens temporais, passa a taxar a previdência dos inativos, que hoje é acima de R$ 5.000, quer reduzir para um salário mínimo. Tem a questão da insalubridade para nós, que somos fiscais sanitários estaduais da saúde, e também os fiscais agropecuários, que para estar em condições insalubres, com risco à sua vida, eles recebem hoje 20% a mais, ficam sujeitos a partir de janeiro, se for aprovado, a receber 15% a menos. Isso corre o risco de precarizar essas ações que são de extrema importância para a saúde, para a agricultura, para a economia do Estado. Nesta semana, a Câmara Municipal inaugurou o novo Centro de Convivência e o Centro de Tradições Gaúchas Maurício Sirotsky Sobrinho. Os espaços vão atender os servidores e parlamentares do Legislativo da capital. As obras iniciaram na gestão do ex-presidente Walter Nagelstein do MDB e foram concluídas pela atual administração. A cerimônia de inauguração dos espaços contou com a presença de servidores e vereadores do Legislativo. O Centro de Convivência conta com refeitório, área de descanso e vestiários. Para a presidente da Câmara Municipal, o espaço vai oferecer mais bem-estar aos funcionários do Parlamento. Porque os servidores, eles passam a maior parte do dia no local de trabalho. Então, é justo e merecido que tenham um espaço para confraternizar, para descansar, para fazer uma alimentação, se querem trazer de casa. E isso é uma realização, um projeto que iniciou através do vereador Walter Nagelstein, quando presidente, e eu finalizei na execução das obras. Então, foi um compartilhar, né? Além do novo Centro de Convivência, os cerca de 600 servidores da Câmara Municipal também vão contar com um CTG totalmente reestruturado. O espaço tem salão de eventos, cozinha com churrasqueira, banheiros e até fogo de chão. Para o patrão do CTG, a nova edificação foi uma conquista desejada há anos pelos funcionários. O CTG foi inaugurado em 1986 e funcionava em uma construção onde agora está o Centro de Convivência. O que nós esperamos é que nossos associados conservam isso aqui, porque isso aqui aconteceu. Nós estamos aqui com o CTG há 33 anos. Foi feito pelo Pedro Raquetar, o primeiro
na divisa Nova Ipeta Raquetá. De acordo com a direção-geral do Legislativo, os espaços já estão disponíveis para uso. Em até 90 dias, o Sindicato dos Servidores do Legislativo deve realizar a instalação do mobiliário e outros utensílios. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!